Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo, o volume 3, não é? Estamos aqui no volume 3. Esse é o último volume desse módulo, desse estudo básico do Espiritismo, tá? Esse, esse, esse estudo corresponde, o estudo básico do Espiritismo, volume 1, 2 e 3, corresponde ao estudo sistematizado da doutrina espírita, é o ESD, que é desenvolvido pela Federação Espírita Brasileira, tá? Então, aqueles que estão acompanhando o nosso estudo, ao concluir aqui o estudo básico do Espiritismo, volume 3, equivale a ter concluído o ESD, não é, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Bom, esse é o módulo um, não é, desse estudo aqui, o roteiro número 5, a desencarnação, primeira parte. Na sequência, essa é a aula de número 148. Tá? Então, aqui, para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, nós temos o SCDE, que é o estudo completo da doutrina espírita, e ele é composto desses cursos aqui, tá? Nós já tivemos o estudo básico do Espiritismo, volume 1, tá? As aulas já estão publicadas aqui no canal. Tivemos o estudo básico, volume 2, e estamos agora no início, não é, do estudo básico, volume 3. Então, como eu disse, ao concluir esses três volumes aqui do estudo básico, equivale ao UESD da Federação Espírita Brasileira. Ao terminar o estudo básico do Espiritismo, volume 3, nós iremos para o estudo do perispírito, depois estudo da fluidoterapia e magnetismo, estudo da mediunidade, estudo avançado, e aqui esse item 8, palestras espíritas diversas, nós estaremos publicando algumas palestras mensais no canal também, tá certo? Para quem quiser assistir. Então, se vocês gostarem, se tiverem interesse, é só se inscrever aqui no canal, tá? E acompanhar as aulas. Quem quiser começar o estudo tem que ir lá para o volume 1, certo? Aqui nós temos esse serviço, não é? Fraterno, que é desenvolvido pelo Núcleo Espírita Legião dos Servos de Maria, LSM. Então, eles fazem esse trabalho de atendimento fraterno online. Então, a pessoa que está precisando conversar, desabafar, ou que está com algum problema espiritual, manda um e-mail aqui, tá? Tá aqui o e-mail deles. E os atendentes vão lá, vão responder e vão passar para vocês, para a pessoa que deseja o atendimento, um número de WhatsApp, tá? O atendimento é feito pelo WhatsApp, é um atendimento totalmente sigiloso, né? Eles apagam depois a conversa, não fica com nenhum registro do que é dito, tá certo? Então a pessoa pode conversar à vontade, são pessoas preparadas, não é? Que fazem atendimento fraterno, inclusive no próprio centro espírita também, tá certo? Então, é um atendimento pessoal, sigiloso e gratuito. Então, se alguém estiver precisando ou souber de alguém, indica, é só mandar um e-mail aqui dizendo que precisa do atendimento e os voluntários lá vão entrar em contato, tá? Então, a desencarnação. Desencarnar significa abandonar a carne, passar para o mundo espiritual, morrer. Então, essa é a definição, não é, do que é desencarnar. Então, quando a gente morre, é desencarnar porque o espírito, ele se liberta, ele se desliga, digamos assim, da indumentária física, tá? Por isso que é desencarnar. Apesar de a morte causar temor no ser humano, todos os dias milhares de pessoas desencarnam e outras milhares reencarnam. Então, a morte, ela é sempre um choque. Até para nós espíritas mesmo, que quando a gente fala que fulano morreu, quando é uma pessoa conhecida principalmente, a gente realmente, a primeira coisa que a gente recebe é aquele choque, não é? Porque a morte, por mais que que nós espíritas já compreendamos a morte, ela ainda causa um certo temor, um certo espanto, né? Isso aí que é uma coisa cultural, né? A gente vai demorar ainda a se libertar disso. Mas a gente também precisa entender que todos os dias muitas pessoas desencarnam, mas também muitas pessoas reencarnam. Então, esse fluxo não é de quem está aqui retornar para o mundo espiritual.
E de quem está lá no mundo espiritual reencarnar é constante, não é? Todos os dias acontece isso, não é? Então faz parte da lei da vida. Morte e vida se completam, e uma depende da outra para que o ciclo continue, tá? Então, isso faz parte, né, do processo da vida. Deus, quando criou o universo, né, quando criou todas as coisas que compõem o universo, ele estabeleceu que os seres espirituais, eles precisam estar nesse processo de reencarnação e desencarnação, tá? Então, quem está desencarnando, não é, recentemente, vai passar um tempo, não é, no plano espiritual, se recuperando, aprendendo, porque se aprende, se evolui também no plano espiritual, e, depois de um determinado tempo, vai haver uma nova programação reencarnatória para essas pessoas, tá? Quem está desencarnado, fatalmente vai precisar reencarnar de novo, né? A morte põe o fim à personalidade, assim como tudo. Deixa eu minimizar aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui, para poder ver, porque esse negócio fica aqui na frente, tá? Eu não consigo. é, então, a morte põe fim à personalidade, assim como a tudo que ela representou. Então, essa questão do temor, não é, que nós temos da morte, é porque realmente a gente, quando reencarna, a gente está vivendo uma personalidade. Por exemplo, hoje eu sou a personalidade Ricardo Barros, tá? Antes, em outras encarnações que eu tive, eu fui outras personalidades, que inclusive podem ter sido do sexo masculino, do sexo feminino, a gente não sabe, tá? A gente muda, varia de acordo com a necessidade. E o que a gente sabe, o que a doutrina espírita ensina a gente, é que a gente precisa passar pela experiência das duas polaridades, não é? Tanto masculina como feminina. Então, todos nós já tivemos várias encarnações, não é? Antes dessa aqui que nós estamos vivenciando atualmente. Então, cada encarnação, como eu disse, hoje, Ricardo Barros é uma personalidade que está se somando a outras personalidades que esse espírito aqui, hoje, Ricardo, já teve. Então, o espírito é a individualidade. E cada reencarnação, cada vida que a gente leva, são personalidades que a gente vai somando à individualidade. Então, a gente pode dizer que a individualidade é o conjunto de personalidades, tá? Então, quando a gente morre, a personalidade, ela é o fim dessa personalidade, Ricardo, não é? Nas próximas encarnações que eu tiver, eu não virei mais com uma personalidade de Ricardo, será outras personalidades. Mas o espírito será sempre o mesmo, tá? Em teoria, quando a personalidade morre, ela se vê afastada de tudo que tinha: afetos, desafetos, bens, modo de vida, costumes, etc. Tudo é deixado para trás. Então, isso é uma das coisas que causa o maior impacto, não é? Essa perda que a gente tem, porque a gente passa a vida inteira, não é, trabalhando, se organizando, construindo laços familiares, laços afetivos, a nossa vida social, a gente se apega ao país onde a gente vive, a cidade, o bairro, a casa que a gente tem, o imóvel que a gente vive, enfim. São coisas que durante anos e anos a gente vai se apegando a essas coisas. Então, realmente, quando a gente perde isso, é um choque. Mas nós que somos espíritas temos essa. Não quer dizer que a pessoa que é espírita não vai sofrer no processo da reencarnação. Vai sim, não é? Todos nós vamos sentir o impacto do processo da desencarnação, tá certo? Mas nós temos a vantagem que nós sabemos, não é, que nós vamos continuar vivos como espíritos, tá certo? E nós, espíritas, aprendemos que nós não temos absolutamente nada. Tudo que a gente tem aqui material não nos pertence, não é? Nós somos só administradores das coisas. Nós não temos os nossos bens, móveis e imóveis, não é? As roupas, as coisas que a gente tem. Tudo isso vai ficar aqui quando a gente desencarnar, tá? A gente não vai levar, a gente não trouxe nada,
e também não vai levar nada. A única coisa que a gente traz e leva é conhecimento, é experiência de vida. Afinal de contas, esse é o objetivo da reencarnação, não é a gente aprender a angariar experiências, tá certo? Essa sensação de perda é que faz com que as pessoas resolvam ignorar a morte, como se ela só ocorresse com os outros. Então, a gente vê que a gente, quando fala da morte, é sempre com os outros, não é? A gente, tem gente que bate na madeira 3 vezes, não é? Não quer realmente, não gosta de falar do assunto, não é? Como se isso daí atraísse a própria morte, tá? Então, tem pessoas que realmente querem ignorar a morte. A ignorância acerca do que é a morte é que provoca tantos sofrimentos, mas também o apego às coisas materiais e à vida que se tem. Então, é aquilo que eu falei. Primeiro, o desconhecimento que a maioria das pessoas tem, não é, sobre a sobrevivência do espírito, porque se isso daí as pessoas soubessem disso, isso já seria um avanço, não é? Já amenizaria esse sofrimento, porque a gente, igual, se eu sei que eu vou continuar vivo depois da morte, da desencarnação, então isso já o impacto seria menor, tá? Mas existe a questão do apego aos bens materiais, não é? Que infelizmente a gente se apega. E tem gente que se apega uns mais do que os outros, não é? Esse daí sofre mais. Quanto mais apegado você é aos seus bens materiais, mais você vai sofrer, tá certo? As religiões tradicionais, com seus dogmas já de muito ultrapassados, fracassam em seus papéis de confortar e esclarecer. Então, se a gente for pegar as doutrinas, né, as religiões ortodoxas mais antigas, nenhuma delas, os conceitos são os mesmos, né? Todo mundo vai ter que morrer, é porque é a vontade de Deus. Então, não explica e assim, as pessoas ficam sem saber realmente, sem ter um consolo, sem ter uma explicação mais lógica, mais racional, né? E por não ter essa explicação, as pessoas perdem o desejo de seguir uma religião, não acreditam, terminam ficando sem crença religiosa. Tem muitas pessoas que não seguem religião porque as explicações que recebem, não é, dessas doutrinas mais antigas, para o século em que nós estamos vivendo hoje, onde a inteligência está cada vez mais desenvolvida na raça humana, né? Então, tem coisas que a população, as pessoas não aceitam mais, não é? São aquelas coisas ortodoxas mesmo que não tem mais sentido, tá certo? Além de não apresentarem uma explicação racional, eu tô passando os slides dessa forma, pessoal, sem estar no modo de exibição, porque a parte de baixo fica atrapalhando aqui esse negócio aqui, tá? Eu esqueci como é que oculta essa faixa aqui, mas não tem problema não. Dá para a gente fazer o vídeo assim, né? Vocês vão Dá para vocês acompanharem tranquilamente, tá? Então, além de não apresentarem uma explicação racional, ainda ameaçam com castigos e punições terríveis. Então, veja, além de não se ter uma explicação, as religiões ortodoxas, ela ainda tem aquela questão da ameaça, né? Que você vai para o inferno, vai para o purgatório, enfim, vai para o céu se for bom. Para o céu é difícil, né? Porque a gente sabe as coisas que a gente já fez, as coisas que a gente ainda faz de errado, e que se porventura isso fosse verdade, a maioria de nós estaríamos condenados ao inferno. Eu mesmo seria um deles, né? Estaria condenado ao inferno. Não é pelo fato de você ser espírita que você ficou santo, né? Que você resolveu os seus problemas. A mesma coisa na religião ortodoxa, na religião evangélica. Aceitou Jesus, está salvo. Isso não existe, não é? Ou seja, a todos os erros que você cometeu a vida inteira, pelo fato de você acreditar em Jesus, você está livre, né, dos compromissos que você assumiu perante a lei de Deus. Isso aí não existe. É por isso que eu digo, né? São dogmas que estão ultrapassados, realmente. A gente vai responder, não é, diante da lei de justiça divina por todas as coisas que a gente, por todos os erros que a gente cometeu, tá? Mesmo que a gente tenha mudado hoje, que a gente tenha se tornado boas pessoas, a gente está evitando de assumir mais débitos perante a lei divina, mas os débitos que a gente já assumiu, a gente vai ter que pagar mesmo, né? Isso é a justiça. O nome está dizendo, é justiça. Você errou, não é? Conscientemente, você teve o livre-arbítrio, você decidiu errado, você vai ter que assumir as consequências, tá? Mas a história das civilizações está repleta de ensinamentos sobre a imortalidade da alma, atestando que apenas o corpo perece, mas o espírito é imortal. Então, em compensação, a essas doutrinas
ortodoxas que reinam aqui, principalmente no nosso país, não é, como o catolicismo, protestantismo, que é uma dissidência do catolicismo, né? A gente, nas religiões orientais, não é, os ensinamentos orientais das civilizações antigas, inclusive, muito até antes de Jesus mesmo, já falavam da sobrevivência, não é, do espírito após a morte do corpo. A doutrina espírita vem provar que a morte só existe para o corpo e que a personalidade é apenas um estágio vivido pela individualidade. Então, é aquilo que eu falei. Cada vez que a gente reencarna, com a programação reencarnatória, a gente vivencia uma nova personalidade, não é, que vai se juntar, se somar às outras personalidades que nós já tivemos nas reencarnações passadas, tá? E todas essas experiências formam a individualidade, que é o nosso espírito, é isso que nós somos, tá? A morte, quando ocorre de forma natural, se dá pela exaustão dos órgãos da matéria. Então, a tendência natural era que a gente morresse, porque a gente vai morrer de todo jeito, tá? Isso aí é um fato, independente da sua crença religiosa ou da sua não crença religiosa. Se existe uma coisa que todos nós não podemos discutir e que temos em comum, é a certeza de que todos nós vamos desencarnar, todos nós vamos morrer, tá? Quando a morte ocorre de forma natural, ou seja, quando não é por uma enfermidade ou por um acidente, não é? Ou por um crime, enfim, as outras formas mais agressivas de se morrer, tá? Chama-se morte natural, ela se dá pelo esgotamento dos órgãos, né? A gente vai envelhecendo, não é? A cada dia que passa, a gente está envelhecendo, né? Os anos vão passando e a gente vai esgotando os órgãos físicos, né? Até que um dia eles, cansados demais, os órgãos cansados não funcionam mais e a gente aí morre. A decomposição da matéria é necessária para que os elementos formem novos seres materiais. Então, Deus estabeleceu que a matéria ela precisa se decompor, não é? O processo de envelhecimento que todos os seres vivos passam, não é? Inclusive nós, espíritos encarnados, faz parte do processo da decomposição da matéria, não é? Ou seja, os átomos que se uniram para formar os nossos corpos físicos, eles precisam, através da decomposição, serem devolvidos ao universo para formarem outros materiais, outros seres, não é? Para comporem outros elementos, certo? A vida é animada pelo princípio vital, que tem como fonte o fluido universal. Este funciona como uma espécie de bateria, que ao se esgotar faz com que a vida cesse. Então, quem mantém a nossa organização física viva, biologicamente falando, tá? Logicamente que é o espírito, mas o espírito se utiliza desse fluido vital, não é? Que é um composto, digamos assim, formado um componente do fluido universal, tá certo? A origem do princípio vital, o fluido vital, ele é derivado do fluido universal, né? Do fluido cósmico universal, tá certo? E ele funciona como se fosse uma bateria. Então, quando a gente reencarna, a gente vem com uma quantidade de fluido vital que dá para a gente viver, sei lá, até 200 anos de idade. Mas a forma como a gente vive, o desgaste, não é? Os desequilíbrios que a gente opta em vivenciar, isso faz com que o desgaste seja mais acelerado, não é? O consumo desse fluido vital seja maior. Então, por isso que a gente morre cedo, não é? A gente morre antes do tempo. Então, por exemplo, pessoas que poderiam viver até 150, 200 anos, vivem até 100, 80, 90 anos, dependendo de cada pessoa, tá? Então, a quantidade deste fluido vital varia segundo as espécies e não é sempre igual em um mesmo indivíduo. Então, tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Essas diferenças permitem um intercâmbio deste fluido entre os seres humanos através do passe. Então, quando o médium passista ele aplica o passe, não é, ou a fluidoterapia em outra pessoa, ele está doando o fluido vital dele para aquela outra pessoa, tá? Existe um intercâmbio, ele está doando o fluido vital dele. Aí quer dizer assim, então cada vez que eu dou passe eu perco o fluido vital, isso significa que eu vou morrer mais rápido? Não, não vai morrer mais rápido. Você vai morrer no tempo que for previsto para você morrer, tá certo? É lógico que há um desgaste quando você aplica o passe, mas você precisa entender que como você está fazendo a caridade, como você está fazendo uma coisa boa, a espiritualidade repõe esse fluido vital, não é que você desprendeu, tá certo? De boa vontade, não é para auxiliar outra pessoa, tá certo? Então, não se preocupe, não, porque senão se fosse assim, todos os médios passistas já tinham morrido, né? Imagine quantos passes
um médium passista já não deu, né? Durante a sua o momento em que se propôs a ser um médium passista. Né? Eu mesmo já apliquei muito passe, então, veja, isso não alterou absolutamente nada. Repito, há o desgaste, a gente perde fluido vital, mas esse fluido vital, ele também é reposto, tá? Pela absorção, a gente absorve esse fluido vital, tá certo? Do universo, a gente absorve ele também pela alimentação. A alimentação que a gente ingere para sustentar o nosso corpo também é fluido vital, né? Que vai se renovando. Então, não se preocupe, tá? Que quem doa passe não vai morrer mais cedo, não. Então, com isso aqui, a gente encerra essa primeira parte, tá? Dessa aula aqui. Né? Na próxima gravação, nós iremos para a segunda parte desse assunto. Eu não sei quantas partes são, e daremos continuidade, tá? Aqui nós deixamos sempre aqui o endereço, né, desse nosso blog, né, onde nós publicamos matérias espíritas, científicas, interessantes, tá certo? Quem quiser visitar lá, o endereço é esse aqui, tá? É só depois dar uma pausa aí no vídeo, copiar esse endereço, tá? No browser de vocês aí e acessar. E aqui o nosso e-mail, né, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, sugestão, pode escrever que a gente responde, tá certo? Então, um grande abraço para todos, né? Até a próxima aula, que Deus nos abençoe hoje e sempre.